Provérbios 18:21 diz que a língua pode trazer morte ou vida. Aqueles que adoram falar colherão as consequências. O uso adequado da língua trará vida, mas o uso errado trará morte. Vamos examinar doenças específicas que afetam nossas línguas, as quais comumente infectam nossas vidas através do mau uso da língua e, em alguns casos, podem ser fatais se não forem controladas. A primeira dessas doenças é o falar excessivo. Essa doença é tão comum que as pessoas a aceitam como normal, mas não é. Provérbios 10:19 nos mostra que falar demais leva ao pecado. Seja sensato e mantenha sua boca fechada. Outra versão do mesmo versículo diz que onde há muitas palavras, o pecado é inevitável, mas quem refreia os lábios é sábio. Em outras palavras, se você falar demais, é inevitável que diga algo errado, não há alternativa. Também somos advertidos na Bíblia a não usar muitas palavras em relação a Deus. Quando você entrar na casa de Deus, mantenha seus ouvidos abertos e sua boca fechada, pois é mal fazer ofertas sem pensar a Deus. Não faça promessas precipitadas e não seja apressado em levar assuntos diante de Deus. Afinal, Deus está no céu e você está na terra, então que suas palavras sejam poucas. Se você não vai entregar sua vida a Deus, não diga que está se rendendo, porque Deus o responsabilizará pelas palavras que você fala em sua presença. O segundo ponto é sobre palavras ociosas ou descuidadas. Em Mateus 12:36, Jesus disse: Eu digo a vocês que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Um dia teremos que responder por cada palavra que dissemos. Teremos que prestar contas por palavras que foram ociosas, insinceras, que não tínhamos intenção de cumprir ou que não foram refletidas em nossas vidas. No Sermão da Montanha, Jesus afirmou o seguinte em Mateus 5:37: Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Essa declaração é impressionante. Se dissermos mais do que queremos dizer, então a exageração em nosso discurso vem do maligno. Ou seja, se você não quer dizer, não diga. Se seguir essa regra, prometo que mudará toda a sua vida. Você será uma pessoa diferente e muito melhor. O terceiro ponto é sobre a fofoca. Levítico 19:16 diz: Não andem espalhando calúnias entre o seu povo. Espalhar calúnias, falar de forma ociosa, espalhar rumores, falar coisas falsas, exageradas e maliciosas é fofocar. O próprio título de Satanás no Novo Testamento, a palavra traduzida como diabo, significa caluniador em grego. Esse é o seu significado original e a principal descrição de Satanás na Bíblia. Se você fofoca ou conta histórias, está, na verdade, fazendo o trabalho do diabo. Você se torna um representante de Satanás. Não só devemos ter cuidado para não espalhar fofocas, mas também temos a responsabilidade de não receber fofocas. Provérbios 20:19 diz: Quem sai contando o que sabe, logo se torna indesejado. Não se misture com mexeriqueiros. Veja como essas várias doenças estão relacionadas. Se você escuta fofocas, torna-se cúmplice. Se alguém rouba e você aceita esses bens roubados deles, em termos legais, você se torna cúmplice do crime. Portanto, se você entretém fofocas e ouve essas palavras, você se torna cúmplice da fofoca. É isso que o Salmo 15:3 nos diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. O que é falar corretamente? É dizer a verdade com um coração sincero, recusar-se a fofocar ou prejudicar os vizinhos, ou falar mal dos amigos. Existem vários requisitos para ter acesso à presença de Deus e habitar em seu Monte Santo. Devemos andar com integridade, praticar a justiça e falar a verdade em nossos corações. Mentira é outra doença da língua. Precisamos ter cuidado ao usar a palavra correta para descrever essa doença. Em Provérbios 6, 16, 19, vemos 7 coisas que o Senhor odeia. Ele detesta olhos altivos, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja o mal, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia discórdia na família. Das 7 coisas que o Senhor odeia, 3 estão relacionadas à língua: língua mentirosa, testemunha falsa e aquele que semeia discórdia na família. Em Provérbios 12:22, é reafirmado que o Senhor detesta lábios mentirosos, mas se deleita naqueles que falam a verdade. Não há meio termo aqui. Ou é verdadeiro, ou é uma mentira. Se não for verdadeiro, o Senhor detesta. Se for verdadeiro, o Senhor se deleita. Cabe a nós evitarmos essas áreas cinzentas em nosso pensamento. Rastreando até sua origem, toda mentira vem do diabo. Isso pode ser assustador, mas as palavras de Jesus, em João 8,44, confirmam isso. Ao falar com os líderes religiosos de sua época, Jesus disse: "Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele sempre foi um assassino desde o início, odiando a verdade porque não há verdade nele. Quando mente, está de acordo com sua natureza, pois é um mentiroso e o pai das mentiras. Cada vez que uma mentira sai de nossos lábios, vem do diabo." Outro fato significativo e assustador sobre a doença da mentira é que, a menos que a doença seja contida e curada, é fatal. Outra doença da língua é a adulação. No Salmo 12:1-3, vemos uma descrição da decadência moral da humanidade, onde os justos estão desaparecendo e os fiéis estão rareando. As pessoas mentem umas para as outras, falando com lábios bajuladores e corações enganosos. O salmista clama para que o Senhor corte os lábios bajuladores e silencie as línguas arrogantes. Outra questão é a pressa ao falar. Provérbios 29:20 afirma que há mais esperança para um tolo do que para alguém que fala sem pensar. Esse versículo nos diz que, se formos precipitados em nossas palavras, nossa condição é pior do que a de um tolo. Isso é uma declaração solene, pois a Bíblia não tem nada de bom a dizer sobre o tolo. Na Bíblia, há um relato de um homem que foi precipitado em suas palavras apenas uma vez, e conta o preço que ele teve que pagar. Esse homem foi Moisés. Deus disse a ele para ir à frente dos filhos de Israel e falar com a rocha para que dela saísse água. No entanto, Moisés estava tão irado com os filhos de Israel que lhes disse: "Ouçam, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para vocês?" Números 20:10. Em vez de falar com a rocha, ele a feriu. Números 27:12. Esse ato de desobediência, expresso em palavras precipitadas, custou-lhe o privilégio de conduzir os filhos de Israel à terra prometida. Observe o diagnóstico. Um espírito provocado nos faz falar sem pensar com nossos lábios, e essas palavras precipitadas nos custam muitos privilégios e bênçãos. Se Moisés teve que pagar esse preço por uma única declaração precipitada, tomemos cuidado para não dizer coisas precipitadamente que nos custarão caro no âmbito espiritual. Peço que me ajude a crescer em meu relacionamento com o Espírito Santo. Senhor Jesus, você prometeu que o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, me ensinará todas as coisas e me lembrará de tudo o que você me disse. João 14:26. Agradecemos por tudo o que você nos proporcionou, por permanecer fiel a nós e pela redenção que nos concedeu para nos trazer de volta à comunhão. Oramos pelo perdão de todos os pecados que cometemos, em nome de Jesus. Amém.